Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui a psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga clínica e proprietária da clínica Sinapsis, Luciana Garcia. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que agora mudou o número, que é o 47456900, 47456900. Ou, se você preferir, deixe a sua mensagem na página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Ou ainda você pode mandar a sua mensagem no Instagram do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube, no Instagram e no portal www.diariodesuzano.com.br. Como eu disse, a doutora Luciana Garcia, ela é psicóloga e também é doutoranda em neurologia infantil, é mestre em semiótica, tecnologia da informação e educação, especialista em psicopedagogia e neurologia clínica e intensiva. E aí vai, o currículo bastante extenso, e daí a importância dela estar falando aqui sobre esse assunto tão importante que agora no último dia 2 de abril foi comemorado aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e é um assunto bastante importante para a gente tratar nesse programa, em meio à pandemia. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença, ter aceitado o nosso convite de estar aqui dessa entrevista. Eu queria que inicialmente a senhora desse uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Obrigada, Edgar, pelo convite, por receber a gente aqui. É tão importante a gente passar, né, as informações para todo mundo. E boa tarde a todos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, aproveitem. A gente está aqui para responder e para esclarecer as dúvidas de vocês mesmo. Então vamos começar falando do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi comemorado na sexta-feira, dia 2 de abril. Né? Essa data é uma data mundial. Eu queria que a senhora falasse um pouco como que surgiu essa data, por que existe essa data, o que é tratado nesse dia, que tipo de conscientização nós temos de ter nessa data importante. Então, o dia 2 de abril ele foi instituído como Dia Mundial de Conscientização do Autismo em 2007, se eu não me engano, pela Organização Mundial de Saúde, justamente para que a gente possa divulgar cada vez mais informações acerca do autismo, já que existe tanto preconceito ainda, tanto tabu e tanta falta de informação em relação ao diagnóstico e ao tratamento. Certo. Bom, e é comemorado no mundo inteiro. No Brasil também é esse dia e nos outros países também é comemorado nesse dia. Exatamente, é um dia mundial. Certo. Geralmente, o poder público geralmente ele realiza alguns eventos. Esse ano, por conta da pandemia, foi inviável, né, realizar esses eventos. E que tipo de conscientização a senhora acha que é importante estar destacando para que se celebre essa data? Infelizmente, desde o ano passado já a gente não tem conseguido, né? O ano passado a gente pegou também o início da pandemia, então a gente não conseguiu fazer grandes eventos, mas o pessoal que trabalha com autismo, os profissionais, muitos pais se mobilizaram muito e colocaram muitas coisas na internet, assim, muitos cursos, muitos congressos abertos e gratuitos, né? Para que a gente... É até difícil você escolher qual deles você vai participar, de qual você vai assistir, porque realmente o pessoal se mobilizou bastante para a divulgação do autismo, tanto os neurologistas como os psicólogos, gente de fora do Brasil, né, brasileiros que moram fora. Então, de fato, a gente tem durante esse mês todo muita disponibilidade aí de curso, de congresso, de lives sobre o tema autismo. Doutora, da outra vez que a senhora esteve aqui dessa entrevista, falou do livro, né, que a senhora tinha lançado, e tem um outro que a senhora acaba de lançar, que depois mais para frente a gente vai falar um pouco sobre esse livro também. Mas eu queria que, antes de a gente começar a entrar nas perguntas propriamente ditas, eu queria que a senhora falasse um pouco da clínica Sinapsis. Como que a senhora tem percebido aí as crianças que têm chegado no seu consultório? Como que está sendo esse atendimento em meio à pandemia? A gente diminuiu bastante, né? Muitos pais têm receio, né, de ir até a clínica. Está sendo feito pela internet? A gente tentou fazer muito o ano passado. Logo que iniciou a pandemia o ano passado, a gente tentou fazer muita orientação pela internet. Funciona, mas funciona de uma forma muito diferente. Não dá para dizer que é mais se difícil, parece. Né, você... É muito mais difícil, porque a gente precisa que o pai esteja ali. Então a gente fica assistindo ao pai fazendo as atividades com a criança. E aí eles precisam estar disponíveis para isso.
Mas o que a gente percebeu ano passado, no final do ano, assim, lá para setembro, mais ou menos, foi que aumentou muito a procura, né, de pais, não só com o diagnóstico do autismo, mas muito com o diagnóstico do autismo e com outros diagnósticos como dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, porque os pais estiveram mais presentes, né, em casa, eles puderam observar melhor os filhos. Então, eles começaram a observar atrasos na linguagem, alguma dificuldade aí de comportamento, e a procura por avaliação e pelo diagnóstico aumentou muito no segundo semestre do ano passado. Esse ano a gente está começando com um público muito diferente, que são crianças que estão chegando por volta ali dos seus 2 anos de idade e que estão apresentando dificuldades, alguns atrasos no desenvolvimento, principalmente de linguagem e de interação social, mas que a gente tem estudado muito. Isso é um projeto que eu estou desenvolvendo, inclusive, lá no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, porque essas crianças estão chegando e a gente tem chamado de filhos da pandemia, porque talvez não sejam crianças autistas, embora elas apresentem esses diagnósticos. São crianças que metade da vida delas não teve interação social, não teve estímulo adequado, não foi para a escola, mal saiu de casa, muitos só viram a mãe e o pai durante esse ano todo. Então, esse isolamento social, essa pandemia tem trazido também esse prejuízo para crianças neurotípicas, né, que não têm o diagnóstico de autismo, mas que estão desenvolvendo características por falta de estímulo, pelo isolamento mesmo. Certo, e aí uma pergunta que as pessoas geralmente fazem, o déficit de atenção, ele é uma forma de autismo também? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ou é apenas um sintoma do autismo ou não tem nada a ver? Não, na verdade são quadros diferentes, né? São transtornos diferentes, mas que podem conviver na mesma pessoa. Então, hoje a gente tem muitos autistas que têm como comorbidade o déficit de atenção. E quando esse autismo é de alto funcionamento, então são pessoas que têm um bom desempenho escolar, que de uma forma ou outra eles acabam interagindo, têm uma linguagem preservada, né, uma cognição preservada, eles normalmente recebem primeiro o diagnóstico de déficit de atenção. Então, esse diagnóstico, quando é dado, ele atrasa o diagnóstico do autismo em cerca de 6 anos. Só mais pra frente é que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico de autismo. Certo. Eu estou olhando para a senhora e olhando para o celular aqui, porque as pessoas às vezes fazem pergunta. Inclusive a Ellen Rosa está dando boa tarde, né? Está falando que é excelente tema, que traz bastante contribuição, né? Então, assim, o isolamento social, né? Hoje ele de forma direta influencia no desenvolvimento da criança, né? De forma, como que os pais devem cuidar de seus filhos autistas nesse isolamento? Tem alguma receita aí, alguma regra que ele deve tomar, alguma medida que tem que ser tomada ou não? Tem. A gente precisa, em primeiro lugar, manter a rotina, porque são crianças ou adolescentes que têm uma dificuldade na flexibilidade cognitiva. Então, essa mudança brusca e repentina de rotina pode trazer prejuízo no comportamento. Então, a gente precisa tentar manter o máximo que a gente conseguir a rotina que ele tinha antes de pandemia. Então, a rotina de terapias, a rotina de atividades, a rotina de escola, que está bastante difícil agora online. E também não pode parar de estimular, né? A gente precisa, essas pessoas, elas precisam de uma terapia que seja intensiva. Então, elas fazem muitas horas de terapia semanais. E quando ela está impossibilitada por algum motivo, às vezes mora com a avó, com o avô, né, tem alguém que tem uma saúde mais frágil dentro de casa e está impedida nesse momento de fazer as terapias, a gente precisa que exista um estímulo em casa. É muito importante que diminua a tela, né? A tela ela traz muitos prejuízos e pouca estimulação para a criança quando usada de forma excessiva. E é importante que os pais mantenham um ambiente enriquecido. O que é isso? Que tenham tempo de brincar com a criança, de sentar no chão, de dar atenção de qualidade para essa criança e materiais mesmo que possam desenvolver. E às vezes coisas simples que a gente encontra em casa mesmo. Então, para a criança pequena, muitas vezes, tapoeira é muito terapêutico. Os feijões, arroz, fazer, né, usar as embalagens que a gente tem para fazer instrumentos,
ajudar a cuidar de uma hortinha em casa. Então, assim, coisas que dê pra gente, né, não tem que comprar nenhum material caro, né, não tem que ter um ambiente apropriado, assim, terapêutico, mas usar, saber aproveitar o que a gente tem de estímulo dentro de casa mesmo. Por exemplo, ajudar os pais a fazer uma comida, colocar uma mesa, a cuidar do próprio quarto, a cuidar da própria roupa. Isso, além de estimular a parte motora da criança, estimula muito a autoestima também, né? A autonomia das crianças. Porque ele está acostumado a ir para a escola, né? Então, assim, ele está ficando em casa, fica mais difícil até para os pais, né? Saber como lidar com essa situação bem complicada. Sim. É muito difícil, assim, porque os pais que estão em casa, que não estão trabalhando, eles muitas vezes estão trabalhando de dentro de casa, sim. né? E precisam ali de um silêncio num momento para trabalhar, e a criança requer atenção. Então eu entendo, né? A gente fala lá na clínica, a gente não julga, a gente entende, né? Porque é um momento muito difícil. Agora, o ambiente influencia bastante, né? Como que deve ser esse ambiente? Porque ele muda agora de ambiente, está em casa, né? Não está mais na escola. Isso. Então, assim, hoje a gente tem falado bastante sobre a epigenética. O que é isso? É a influência que o ambiente exerce na genética. Então, muitas vezes a gente tem uma genética ali que pode, né, ter algum comprometimento, né? E esse gene, vamos dizer assim, ele não desenvolve esse quadro a vida toda, porque a gente tem um ambiente que tem um vínculo afetivo bacana, tem uma família que é um alicerce bom, né? Tem estímulos ambientais ali, então essa criança tem um fator de risco menor para desenvolver a genética dela, né? Então hoje acredita-se que o ambiente é 50% de um quadro aí de uma criança, claro, né? O autismo, ele é genético e não tem muito o que fazer, mas o prognóstico dessa criança é muito melhor quando a gente encontra um ambiente preparado. Esse ambiente tem que ser preparado, né? A senhora falou, no final da frase, ele falou que tem que ser preparado, Isso. né? Como que... a senhora falou quase, né? Que pega objetos que estão no dia a dia, do cotidiano, né? É isso, basicamente. A gente precisa desligar as telas, né? O estímulo não pode vir da tela somente. Traz prejuízos. Traz bastante prejuízo porque a gente não tem interação, né? A criança, muitas vezes até os pais falam, nossa, mas como assim ele tem um déficit de atenção? Se ele presta atenção no desenho, ele fica um tempão assistindo televisão. Porque ali a criança não está exatamente prestando atenção, ela está absorvida pela televisão. Né? A gente fala que a criança ela desenvolve a concentração num brincar, numa atividade, né, num trabalho que a criança faça, quando ela consegue se concentrar nesse trabalho e a hora que termina, por mais energia que essa criança tenha gasto, ela sai feliz, ela sai refeita, né, daquilo que ela está fazendo. E aí a gente tem que pensar em todos os aspectos, assim, linguagem, a interação social, toda a parte motora e visomotora da criança, atenção, memória, e isso a televisão ou as telas sozinho não dá pra gente. A gente precisa da interação com outra pessoa. Porque o universo da criança acaba ficando restrito ali, né? A residência dela ali, né? Então tem que usar um pouco da criatividade também, os pais, né? Isso. E hoje até que está mais fácil também. Acho que se os pais procurarem na internet, as clínicas mesmo fizeram muitos e-books com dicas gratuitas, receitinhas, né? Então, se os pais procurarem, a gente acaba encontrando bastante coisa diferente para estimular essas crianças. A gente está ouvindo um barulhinho aí, nosso vizinho aqui que está mexendo com a furadeira bem na hora da nossa entrevista. Não sei se o nosso amigo internauta está ouvindo aí esse barulho, mas é por causa do nosso vizinho aqui. Dora, eu queria que a senhora falasse quais são os tipos de autismo, né? A gente estava conversando antes de começar a nossa entrevista de uma artista, né, que a Marina Amaral, que ela faz colorização de fotos. Ela pega fotos antigas, né, 1918, por exemplo, que ela pegou uma foto de 18, foto PB, foto antiga e faz uma colorização da foto. A foto fica colorida. Fotos da década de 30, 40, e ela trabalhou nesse processo e acabou sendo convidada por alguns museus na Europa para fazer a colorização de fotos. E agora, com 26 anos, ela descobriu que ela tem um autismo, né? Queria que a senhora falasse um pouco disso, quais são os tipos, como que isso é comum a pessoa
detectar que tem o autismo com essa idade? Tem sido cada vez mais comum que adultos descubram-se autistas, né? Então passaram a vida toda com alguma dificuldade ali, principalmente social, e acabam, ou porque viram algumas informações, né, na internet, na busca por respostas, ou porque acabaram levando o filho que tinha algum atraso para fazer um diagnóstico e saiu de lá pensando, poxa, acho que eu tenho as mesmas características e tal, e acaba fazendo a avaliação e se descobrindo autista. Por que muitos chegam na vida adulta sem ter feito um diagnóstico antes? Porque quando a gente fala de autismo, a gente tem um espectro muito grande, tanto que o nome correto é transtorno do espectro do autismo, né, que é o TEA. Então a gente tem duas pontas, imagina assim uma grande régua, em que uma ponta são aquelas pessoas com um quadro mais comprometido, um quadro mais severo, que necessitam de um maior apoio na vida, mais ajuda para ser funcionais. E numa outra ponta tem pessoas completamente funcionais, que casam, que trabalham, que são muito boas, inclusive, naquilo que elas fazem. E quando a gente fala de um diagnóstico de autismo, pensando nessa régua grande, a pessoa pode estar em qualquer pontinho da régua, né? Então ela pode estar mais comprometida, menos comprometida. Muitos autistas, eles são muito bons em alguma coisa, que é o hiperfoco que eles têm. Então você pode ter certeza que ele vai ser o melhor de todos naquele trabalho que ele executa, porque ele realmente se interessa muito, ele busca muito, ele pesquisa muito. E quando a gente pensa nessa régua, a gente tem esse lado dos autistas de alto funcionamento, eles não têm a cognição comprometida, né? Quando a gente fala de um autista mais severo, ele normalmente tem uma comorbidade com uma deficiência intelectual. E aí isso prejudica um pouco todo esse funcionamento dele na sociedade. Certo. No livro que a senhora acaba de relançar, na verdade tinha lançado o Autismo, Práticas e Intervenções, né? Isso. Agora tem um outro livro que saiu agora, queria que a senhora falasse um pouco também o que está sendo abordado nesse outro livro que foi lançado agora, que é o Autismo Olhar por Inteiro. Também fala um pouco disso também que a senhora acabou de explicar. Uhum. Esse livro, o Autismo Olhar por Inteiro, ele foi lançado pela Literary Books. Tem tanto o físico como tem o e-book também, né, o digital. A gente lançou agora em março, no início de março. E ele tem mais ou menos o mesmo esquema do livro anterior que eu participei, né? O livro anterior eu fui organizadora, esse eu sou coautora. Então são, se eu não me engano, 43 ou 46 capítulos escritos aí por profissionais de diferentes áreas. Então tem neuropsicólogos, psicólogos, professores, mães, né? Tem médicos. Então é um livro muito rico, né? Uma linguagem também muito fácil para atingir o público leigo. Né, os capítulos são curtos, a gente tem bastante tabela, muita explicação, então é um livro de fato assim muito rico em informações e muito de fácil acesso também. Como que a gente consegue o livro? Ele está disponível na internet. Se procurar pela internet, tem na Amazon, tem em outras livrarias também. Certo. Doutora, muita gente pergunta, né, inclusive quando souberam que a senhora ia vir aqui, fizeram essa pergunta em relação ao tratamento dos casos de autismo, né? Que é um tratamento caro, né? Os custos são altos, né? As pessoas geralmente falam os custos são altos mesmo. Como que fica uma pessoa que não tem tanto poder aquisitivo para tratar de um caso de autismo? O que a gente tem visto muito, infelizmente, isso é mais comum do que a gente gostaria. Né? Realmente é um tratamento que precisa ser muito intensivo, são muitas horas de terapia e é caro. A gente não encontra muitos serviços disponíveis na rede pública. Esse né? É um problema sério, né? É um problema muito sério. Inclusive, assim, é muito difícil, eu sei, né? Mas quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, ou seja, antes dos 3 anos de idade, e a gente inicia esse tratamento antes dessa idade, né, se os governantes apostassem nisso, o que a gente tem de economia, a gente fala que a gente tem essa pesquisa nos Estados Unidos, não tem no Brasil, mas nos Estados Unidos, uma intervenção precoce, né,
iniciada antes dos 3 anos de idade. Para cada dólar gasto nesse momento, são 10 dólares mais ou menos que são economizados mais para frente, porque o autismo não tem cura. Uhum. E também a questão dos profissionais treinados, né? Como que a senhora avalia? Porque assim, muitos profissionais ainda não têm, não sei se seria a palavra correta, a capacidade de estar detectando ou diagnosticando um caso de autismo, né? O que a gente precisa sempre tomar cuidado é que, eu falo sempre que a internet tem os dois lados, né? A internet ajuda muito, mas a internet também atrapalha muitas vezes. Então, hoje, para a gente ser um bom profissional, capacitado, tanto nas terapias, né, de tratamento para autismo, como no próprio diagnóstico do autismo, a gente precisa de muitas horas de estudo, a gente precisa se especializar em lugares muito bacanas. E hoje a gente tem uma oferta muito grande de cursos muito baratos na internet, né? Assim, especialização em autismo, especialização não sei no quê, que são muitas vezes cursos de finais de semana, né? Online, então a pessoa muitas vezes não tem um tutor ali para ajudar, e aí a pessoa faz esse curso de um final de semana. Então são 8 horas aí, ou sei lá, chutando alto, 20 horas de curso. E sai dali achando que é especialista em autismo, né? Não, ela tem algumas informações sobre autismo, né? A gente, para ser especialista, a gente tem que estudar demais mesmo. São anos e anos de estudo. Tem que perceber os sentidos, né? Os 5 sentidos, né? Que geralmente se fala, né? Os 5 sentidos lá da... Sim, a gente tem... hoje são 7 sentidos. 7 sentidos, 7 né? sentidos. E os autistas, muitas vezes, têm um distúrbio sensorial, né? Por isso que é muito importante que tanto a avaliação como toda a intervenção, no caso do autismo, seja multiprofissional. Porque o profissional que está capacitado, especializado para trabalhar em relação aos sentidos, né, a esses 7 sentidos que é comum que se tenha alterado no autismo, é o terapeuta ocupacional. Né? Então, é o terapeuta ocupacional que é o único profissional hoje no Brasil capacitado para lidar com esse tipo de dificuldade. A Áurea Moreira Gama, ela está mandando uma mensagem aqui, está falando que a dificuldade de acesso aos profissionais necessários para a terapia, né, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, na rede pública é extremamente difícil e muitas vezes limitados, né, o que a senhora está falando, né? A gente é sempre difícil. O Denis, filho do Pedrinho do Mercado, que é vereador aqui de Suzano, parabenizando a sua dedicação, né, com as nossas crianças e tal. E deixa eu ver aqui. A Ellen Rosa também está mandando uma mensagem aqui. E eu queria que a senhora falasse um pouco também. O autismo vem crescendo, o diagnóstico vem aumentando. Tem mais profissionais diagnosticando casos de autismo no Brasil? Tem algum dado que a senhora pode falar para a gente? Tem. No Brasil a gente não tem. No Brasil, a gente não tem muita pesquisa no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos isso vem crescendo. A gente tem um censo lá que acontece a cada 2 anos. O último censo apontava uma criança nascida autista para cada 59 crianças nascidas. Então, realmente... Uma para 59? Uma para 59. É um número muito grande, né? Mas o que eu acho que vem aumentando também esses casos, né, essa quantidade de diagnósticos, é porque a informação tem melhorado e os diagnósticos têm melhorado também, né? Até um tempo atrás, na faculdade de neurologia, por exemplo, não se estudava especificamente autismo. Hoje se estuda e o profissional que faz o diagnóstico é o neurologista, né? Então, hoje a gente tem estudado mais, a gente tem mais instrumentos de diagnóstico. Então, eu acho que os casos aumentaram em parte por conta da melhora no diagnóstico. Certo. A senhora diria, por exemplo, tem um nível mais leve do autismo que a pessoa não precisa de ajuda, certo? Ou não? Precisa de ajuda? Não, assim, tanto que muitas vezes a pessoa passa pela vida sabe, sem né? fazer o diagnóstico, né? O que eles relatam muito é essa dificuldade social. Então, assim, são pessoas que preferem ficar sozinhas. Às vezes você trabalha com alguém e fala, nossa, aquele ali é meio esquisito, ele não está enturmando com a gente. Mas, gente, ele é completamente funcional, né? Ele tem uma dificuldade maior social. Quando que a pessoa deve procurar um médico, né? Assim, um especialista nesse assunto?
Quando que os pais devem olhar para o filho, ver lá, tem algumas características que ele já deve procurar o médico? Todas as vezes que a gente percebe que tem algo de errado, assim, poxa, atrasou um pouquinho para falar, deveria, não sei o quê, porque a gente acaba comparando ali com filho de amigo, com primos. Então, assim, eu acredito muito nesse sentido, né, nesse sexto sentido aí das mães e dos pais. Achou que tem alguma coisa de errado, já procura. E se procurar alguém que fale para você, não, imagina, não se preocupa, cada um tem o seu ritmo, vai se desenvolver, é só esperar que vai desenvolver. Você sai correndo e procura outra pessoa, porque hoje a gente não acredita mais nisso. Certo. A gente acredita nessa intervenção precoce, antes dos 3 anos, para que a gente tenha um melhor resultado mais tarde. Doutora, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, e aí eu queria que a senhora desse um recado aí para quem tem uma pessoa autista na família, né, nesse momento difícil que a gente está passando de pandemia, de isolamento social, além de todas as recomendações que a senhora já deu aqui nessa entrevista, queria que a senhora desse uma recomendação final para quem está nos acompanhando e tem alguma pessoa autista na família também. Eu acho que, em primeiro lugar, para esse momento, é preciso que se tenha muita paciência, né? Porque a gente mudou bruscamente a rotina dessas crianças e isso gera, sem dúvida, problemas de comportamento, né? Então, essas crianças vão ficar um pouco mais agitadas, elas vão ficar um pouco mais agressivas, porque elas estão impossibilitadas de seguir com a rotina. Então, essa é a primeira coisa, muita paciência. Segunda, pouquíssima tela, porque a gente sabe o quanto isso prejudica as crianças. E muito tempo de qualidade, né? Então, nem que seja o tempo depois que você chega em casa do seu trabalho, senta um pouquinho, sem tela, sem interferência, sem ligar o seu celular e dá um tempo para essa criança, brinca com ela, gasta a energia dela, estimula essa criança. Tá certo. Doutora, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no BS Entrevista. E para a gente encerrar mesmo agora, eu queria que a senhora falasse dos 2 livros que a senhora tem, né? Como que a pessoa pode entrar em contato com você, se precisar, algum telefone da clínica, se a senhora quiser deixar, algum endereço nas redes sociais, fica à vontade para deixar seus contatos. Joia. Então, eu vou deixar o nome dos 2 livros. O que a gente lançou em 2018 é Autismo, Práticas e Intervenções, da editora Menon. E o que a gente lançou esse ano é o Autismo, Um Olhar por Inteiro, da editora Literari. Digitando esses nomes no Google, vocês com certeza serão direcionados, né, para alguma página que venda o livro. A gente vende lá na clínica também, né, se alguém daqui da região se interessar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer perguntas, eu estou muito à disposição. A clínica fica onde? É aqui na região? É em São Paulo? É em Mogi das Cruzes. É em Mogi das Cruzes, fica lá Tem a clínica Sinapses em Mogi das Cruzes. O telefone de lá para quem quiser entrar em contato é 4312-9343. 4312-9343. Isso. E eu tô nas redes sociais também, como Clínica Sinapses, tanto no Facebook como no Instagram. E como como psico.luciana.garcia. Então, pode mandar direct, pode mandar pergunta, tá? Todas as vezes que é possível a gente responde, não deixa ninguém sem resposta, tá? Eu acho que é muito importante a gente buscar sempre informações. A senhora falou do Hospital das Clínicas, a senhora também está lá no Hospital das Clínicas? Eu trabalho no ambulatório de distúrbios do aprendizado, né, do Hospital das Clínicas, que nesse momento está fechado, a gente não está atuando, porque é junto com um monte de outras coisas, então outras coisas aí têm prioridade, mas a gente está desenvolvendo pesquisa, continuo fazendo doutorado por lá. A senhora que também fez mestre em Tecnologia da Informação e Educação, o que a senhora acha da volta às aulas? Uma opinião só que queria que a senhora desse, falasse. Acha que é um momento de voltar ou não? A escola tem que estar aberta? Eu acho que as crianças estão bem prejudicadas por conta disso. A grande maioria não está se dando bem. Isso independe de ter diagnóstico, de não ter diagnóstico, da idade da criança. Muitos estão com muita dificuldade no online. Mas a gente precisa ficar em casa, né? Para que isso tudo melhore. Porque a gente viu que a hora que a gente abriu um pouquinho a guarda, a coisa piorou de novo.
né? Essa pandemia veio com tudo agora. Então, assim, vamos aguardar mais um pouquinho, né? Eu sou a favor da estimulação cognitiva, mas nesse momento não a favor de voltar às aulas. Tá certo. Doutora Luciana Garcia, muito obrigado pela sua presença aqui no dessa entrevista. E fica o convite para uma próxima entrevista, se tiver alguma novidade, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. Eu queria agradecer a você também, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até o próximo vídeo.